Paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Eu peço que os irmãos dêem atenção nesta palavra, na qual o Espírito Santo me revelou nesta tarde. Palavra que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1. Louvado seja Deus. Onde a palavra vai nos mencionar, louvado seja Deus, a leitura que se encontra a partir do verso 17 até o verso 31, que vai nos dizer o seguinte: porque Cristo enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde estão os escribas? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria prove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Cristo e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes, irmãos, a vocação que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Presumo eu que apóstolo Paulo, quando escreve esta carta à igreja aos Coríntios, que estava tendo uma dissensão, estava tendo uma desavença, estava tendo um problema, estava havendo contendas, e muitos se olhavam pelos escândalos, pelas circunstâncias que havia, e muitos começam a adorar a Deus de uma forma que não provém ao Senhor. Porque venhamos e convenhamos que bem fácil nos entendermos esta palavra, que hoje eu estava mencionando em meu pensamento, estava raciocinando, e vejo claramente as pessoas que estavam dentro da igreja, firmada no seu próprio ego,
e que estava dentro da igreja, amados irmãos, e nós olhando, víamos pessoas equivalentes, pessoas crentes, pessoas tementes ao Senhor. Mas eu quero nesta noite falar algo do poder de Deus, que devemos ser cristãos verdadeiros. Cristão na epidemia, cristão na derrota, cristão na vitória. Cristão na igreja, cristão em casa. Porque 10, 20, 30, 40 dias paramos de estar no templo de Deus e a gente vê as pessoas desfalecidas, vê as crenças caindo, e nós perguntamos: esses não são aqueles que glorificam o Senhor e diz ao Senhor: eis-me aqui, onde que eu estiver, o Senhor opera o teu milagre, cumpra as tuas promessas. E nós começamos a analisar o sentido de que cada pessoa tem vivido as suas vidas destrutivas, porque dentro da igreja são cristãos, dentro de casa usam os piores nomes perante as suas famílias. Na rua usa os meios mais ruins. E quando eu comecei a ler esta palavra, me veio ao meu pensamento que nós precisamos ser crentes. Em Provérbios capítulo 3 diz: não estribe no próprio entendimento, mas escreve a palavra de Deus no vosso coração, para que ninguém se desvie dela. Porque hoje estamos vivendo nossas próprias visões, estamos decaindo. Por quê? Por causa da epidemia, irmãos. Mas a palavra, ela nos fortalece cada dia. Apóstolo Paulo, quando vem nos mencionar, ele vem nos dizer o seguinte: louvado seja Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, e a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor dele e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, o nosso Senhor Jesus. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecido nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom nos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Paulo vem mencionar esta saudação de ação de graça com os irmãos, e ele diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, quando começa a mencionar a igreja do Coríntios, ele traz uma reparação e uma repreensão aos vossos irmãos que viviam em contendas, os irmãos que viviam para si e queria aparecer mais do que a palavra de Deus, ou que seja, cada um queria fazer do vosso jeito. E a palavra vai nos dizer, quando o apóstolo Paulo vem, no capítulo 1, verso 16, mencionar: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós deserção,
Antes sejais unidos, um mesmo sentido e um mesmo parecer. Temos que estar na mesma comunhão, não importa o que está havendo. Porque a luta não é contra a carne, contra o sangue, contra os principados, contra as potestades, as hostes do maligno. Mas muitas das vezes deixamos entrar estas coisas corriqueiras em meio às famílias, em meio à irmandade em Cristo Jesus, porque o apóstolo Paulo vem mencionar: antes sejais primeiro unidos. Porque hoje nós olha quem é melhor e quem é pior, mas a Bíblia vai relatar que Deus deu um dom a cada um, conforme assim fosse a sabedoria que Deus deu a cada um, a medida da fé, não para que nós julgássemos, mas que para que fossem todos unidos, e um compensasse o outro, e um estivesse unido com o outro, e a palavra vai nos dizer em um mesmo sentido. Unidos, o mesmo sentido, e a palavra vai nos dizer no mesmo parecer, ou seja, quais são o propósito da igreja em Cristo, a não ser a salvação? Qual são o propósito da igreja de Cristo, a não ser livrar os irmãos que estão vivendo no inferno, nas mãos de Satanás, resgatar para Cristo? Quais são o propósito da igreja se nós não estivermos unidos, se nós não tivermos o mesmo sentido, se nós não fizermos o mesmo parecer? O que estamos fazendo dentro da casa de Deus? Apóstolo Paulo vem nos resguardar e nos faz entender quando ele diz: portanto, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe que há contendas entre vós. Quando há contenda, meu amado irmão, é porque muitas das vezes queremos cuidar da vida do outro, porque nós olhamos o defeito do outro, porque nós olhamos o caráter do outro. Se você fez um bem, continue fazendo bem. Se o irmão teu fez mal, ore a Deus pela vida dele, abençoe a família dele, abençoe a vida dele, mas não julgue a circunstância que o irmão vive, pois há contenda, há dissensões, há desunião. Como você quer convencer este irmão da ruína que ele vive? Como você quer converter este irmão que o Deus que você serve é uma bênção, sendo que você não está sendo na vida dele? O apóstolo Paulo vem nos resguardar dizendo: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Apóstolo Paulo estava mencionando que estamos aqui na terra, muitas das vezes eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Queridos, somos um povo de Cristo. As igrejas foi colocado nomes, mas o povo tem um destino. Você não vai subir para o céu por causa do seu nome, e sim pelo seu caráter em Cristo. Apóstolo Paulo, quando diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ele está dizendo: e Cristo está dividido. Porque se Cristo está em todas, Cristo está dividido pelas pessoas. Porque aquela igreja não presta, aquela igreja não presta, aquela igreja não faz bem, aquela igreja faz errado. Afinal, não estão todos. Cada um tem os seus desígnios. Cristo não está dividido. O apóstolo Paulo vai nos mencionar dizendo: não, foi Paulo crucificado por vós, ou foi vós batizado em nome de Paulo? Apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: não foi eu que fui crucificado por vós, mas foi Cristo.
Não foi vós batizado em nome de Paulo, e sim em nome de Cristo. Pensamos, devemos analisar o que nós estamos aceitando em nossa mente, para quem que estamos vivendo, quem nós estamos servindo. Apóstolo Paulo vai nos mencionar: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Mas Paulo estava querendo dizer: eu evangelizei a Cristo, para essas pessoas seguir a Cristo e não a mim. Eu, você, irmão, nós devemos evangelizar para Cristo, para as pessoas mostrarem Cristo. E não o dia que eu vier a ter um desafeto ou algo ruim, as pessoas se desviar da igreja porque está seguindo o pastor. Devemos seguir a Cristo Jesus. Apóstolo Paulo vai nos dizer também o seguinte: eu batizei a família de Estéfanas. Além deste, não sei se batizei mais algum, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria da palavra, para que a cruz de Cristo não se faça em vão. Não adianta eu fazer palavras lindas, palavras bonitas de convencimento, se a cruz de Cristo não tiver salvação para a tua vida. A cruz de Cristo não pode ser vã. O sacrifício de Cristo por nós tem um objetivo: a salvação, livramento do nosso corpo e da nossa alma, do nosso pecado, para a justificação, para a vida eterna. Apóstolo Paulo nos condiz, dentro da sua santa palavra de Deus, dizendo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Poder do maravilhoso Santo Rei da Glória. Aleluia, Jesus Cristo. Deus seja louvado. A palavra, ela é loucura. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde estão os escribas? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? O mais inteligente que estiver neste mundo, querido, louvado seja Deus, não explica a eficácia do nosso Deus, porque Deus é loucura para os sábios. Os sábios procuram ciência. A palavra não vai nos dar categoricamente um firmamento na santa palavra que é de Jesus Cristo. Apóstolo Paulo vem dizer: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. As pessoas, por mais que fossem inteligentes, não conheceu a Deus pela inteligência, e sim pela loucura enquanto pregava e havia milagres. Pregava, pessoas eram curadas pela loucura, pelos mistérios de Deus, por aquele que ponhava as mãos, enfermos ressuscitavam, eram curados pela loucura, pela inteligência. Eles olhavam na ciência, e as pessoas não conheceram a Deus por sua sabedoria. Porque se nós analisarmos na sabedoria, Deus criou os céus e a terra. Deus é o maior cientista. Deus colocou a água num tanto que nós conseguimos ficar sobre a terra. Deus criou tudo no tempo certo, no momento certo.
Enquanto as pessoas não conheceram Deus por sua sabedoria, há loucos pregando a palavra de Cristo para a ressurreição do nome de Cristo. A palavra vai nos mencionar que os judeus e os gregos buscam Deus de uma forma diferente. Vai nos dizer que os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus quanto os gregos, lhe pregamos Cristo, o poder de Deus, sabedoria de Deus, que o Cristo que pregamos, a palavra de Deus pregada na cruz, ele ressuscitou. Para os judeus, eles esperam sinais. Para os gregos, eles esperam sabedoria. E nós vivemos em Cristo Jesus pela loucura da pregação. Porque se nós olharmos em nossos pensamentos, como o mar pode se abrir e homens andar em terra seca, se nós olharmos ao nosso sentido humano, como um homem pode andar sobre as águas se não afunde? Se nós olharmos pela sabedoria humana, como? Pelo grito, os muros de Jericó vinham cair. Através desta loucura, o poder de Deus inerrante tenha transformado vidas. Porque para Deus, isto é loucura. Mas sabemos que Deus requer uns loucos por amor em Cristo. A palavra vai nos mencionar, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus, eles submergem, coloca de cabeça para baixo, transforma. Vem nos relacionar a palavra do Senhor quando diz: porque vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, porque essas pessoas valorizam a sabedoria, essas pessoas valorizam os seus financeiros, essas pessoas valorizam o seu material, essas pessoas valorizam a ciência. Mas a palavra vai nos mencionar, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus usa, louvado seja Deus, Gideão com 300 para vencer milhares. Deus usa Davi em sua pequenez para vencer um gigante. Deus usa, louvado seja Deus, usa pequenos como, aleluia, Elias para clamar e descer fogo do céu. Deus usa, louvado seja Deus, uma botija de azeite para fazer várias botijas. Deus usa 5 pães e 2 peixinhos para alimentar milhões de pessoas. A loucura não é para nós entender, é para nós crermos no poder de Deus. Se você crê, irmão, você vai ser uma pessoa abençoada, porque nesta loucura o mundo possa estar de cabeça para baixo, mas o justo viverá pela fé. A palavra vai nos mencionar também. Deus escolheu as coisas sem sentido deste mundo, as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis para as que não são, para aniquilar as que são. Deus escolheu aquilo que não tem sentido para aniquilar os que têm sentido.
Deus está usando você, irmão, que é o pequenininho, para vencer o gigante. Deus está usando, irmão, você no teu trabalho que sequer as pessoas dão atenção, para ser gerente. Deus está olhando você como Davi, o desprezível da família, para ser rei. A palavra diz, para que nenhuma carne se gloria perante ele, porque a glória não é para o homem, e sim para Deus. Davi, em todo tempo, ele não gloriava a carne, mas gloriava a Deus. Sim, o Senhor dos exércitos. A palavra vai nos mencionar, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santidade e redenção. Sabedoria, as nossas escolhas em Cristo. Justiça, louvado seja Deus, Ele justifica os nossos pecados. Santificação, Ele nos santifica. Mesmo nós, antipecadores, Ele nos justificou para santificar, para a redenção do nome de Cristo. Aleluia. Nós somos dele, em Jesus Cristo. Foi feito todas estas coisas, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria no Senhor. Porque se você olhar a tua vida, da onde você veio, o que você era, para onde você vai, ou para onde você for, gloria em Deus. Porque o poder é de Deus. Nós não temos forças humanas para conquistar, a não ser pela a inerrante palavra de Deus. Se não for pela misericórdia de Deus, se não for pela graça de Deus, justificando as nossas fraquezas, justificando os nossos erros, perdoando os nossos pecados, e a cada dia nós renunciando cada tropeço, para que nós continuemos caminhando em Cristo Jesus, e lá na frente possamos morar lá no céu. Então, por isso, querido, amado irmão, amada irmã, não fique brigando por coisinhas pequenas, não fique discutindo por coisinhas pequenas. Deus nos justifica. Deus nos defende. Deus luta por nós. Querido, enquanto você para olhar as coisas pequenas, as coisas grandes estão indo embora. Enquanto você para discutir, você está deixando de amar as pessoas. Enquanto você para justificar a perca do dinheiro, a perca no trabalho, a perca de alguma coisa, para de olhar para trás e começa a lutar para frente. Para trás é passado, olhe somente para ver de onde você veio. Usa estas coisas passadas como um aprendizado e a oportunidade para que você possa se consertar e ter um futuro brilhante. A luta vem, a batalha vem, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo olha e diz para as pessoas: não olhe que você é de tal pessoa, de Paulo, de Apolo, mas nós somos de Cristo. Vamos vencer. Todas as pessoas estão na terra, um querendo ser melhor do que o outro, mas é o destino de todo aquele que venceu um só. É celestial ao lado de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Profetizo na tua vida uma vida de paz e bênção, em nome de Jesus.